Bom, gente, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Wesley Rabelo mais uma vez aqui, começando mais um capítulo do podcast. E hoje estou aqui com esse ilustre amigo de longa data, de profissão, um colega que eu já venho aí há algum tempo convidando para estar conosco, mas demorou, mas ele aceitou o convite, conseguiu liberar um pouco da agenda dele, aí a gente vai ter aí uns 40, 50 minutos para conversar bastante. E como vocês sabem, né, eu sou muito entusiasta dessa área de cibersegurança, e eu não sei se quem estiver assistindo vai lembrar, nós fizemos um webinar com a Tech ano passado e foi muito, muito bom. Até vou te falar, Alex, esse webinar ele foi o que mais teve inscrições de todos os webinars que nós da Tech fizemos. Não à toa, Bacana. não à toa na ocasião, a gente fez a sala para 100 pessoas e não conseguimos comportar todo mundo na sala. E foi um evento assim muito bacana, muito significativo. E eu já quero deixar registrado aqui para você que está aí nos assistindo, que eu estou paquerando ele aí para ver se ele faz um treinamento para a gente também aí, para junto com a Tech. Como vocês sabem, né, a gente sempre tem esse objetivo de estar trazendo tecnologia, estar trazendo educação, estar trazendo essa conexão entre esses três pilares que eu gosto muito de usar, que é pessoas, educação e tecnologia. Então, hoje o Alex pôde reservar um pouco do tempo dele para a gente falar um pouco de tecnologia. Então, aqui conosco está o Alex. Alex Peleol, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É muito prazer, muita honra poder estar com você aqui para que a gente possa compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento. O nosso objetivo aqui, para você que está assistindo, é um bate-papo muito tranquilo, falando de tecnologia, falando das oportunidades, falando das fraquezas, falando das correlações de tecnologias, né? Hoje a gente vê que está muito se falando de IA, muito se falando de agentes de IA, e a pessoa esquece de outras nuances que são importantes de ser lembradas. Então, Alex, muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade. E eu queria começar o nosso bate-papo, se você se sentir confortável, que você fale um pouco de você, da sua trajetória, o que você faz, para que a galera que está nos assistindo possa te conhecer um pouco mais. Beleza. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, né? Depender do horário que você está vendo aqui a nossa live. Em relação a mim, né? Eu sou um cara que focou muito na área de tecnologia desde o início, né? Principalmente na área de suporte técnico, né? Aquele contato com o ser humano eu sempre gostei, né? Então, essa área de suporte, ela acaba tendo muito essa possibilidade, né, de conhecer pessoas e tudo mais. Num determinado momento da carreira, eu migrei para a área de servidores, né? Eu acho que é um caminho natural para muitas pessoas, né? Então, acabei tirando algumas certificações Microsoft, outras certificações de outras empresas, incluindo a parte de networking também, né? Algumas certificações na área de redes também, né? Como Furukawa e etc. E segui por um tempo atuando nessa linha de servidores. Depois de um tempo, eu acabei entendendo ali que eu precisava unir mais o útil ao agradável, né? O meu hobby, que sempre foi hacking, né? Então, sempre foi buscar novas maneiras ali de se defender, né? E, eventualmente, testar essas defesas, né? Então, acho que ali, mais ou menos em 2010, eu fiz um move para a área de segurança, né? Também busquei mais certificações e tudo mais, de outras organizações, como Competia, por exemplo, algumas da própria Microsoft, né, de algumas tecnologias que eu já utilizava. E, obviamente, caminhando para essa área de segurança, eu me encontrei unindo ali o que eu mais gostava, né, de fazer com a possibilidade de mercado. Desde então, desde essa data, eu atuo na área de segurança. Atualmente, eu estou numa empresa de segurança, né, uma empresa chamada Tempest, onde a gente presta serviços, né, e também vende produtos, licenças de produtos, né, todos focados em segurança. Então, a gente tem um A a Z, digamos assim, no nosso portfólio de segurança. Então, eventualmente, tudo que os clientes precisarem, a gente consegue atender. E hoje eu me sinto bem confortável, né, atuando na área que eu desejo e para o cliente final que deseja buscar segurança, né? Esse é um ponto
interessante, né, porque hoje tem muitos profissionais que atuam na área de segurança e eles acabam conflitando com os interesses de negócio das empresas que não têm como core a segurança. Né? Isso é algo natural, isso é uma premissa comum, né? Mas que você não vê, por exemplo, empresas como a Tempest. Né? Então, os interessados, né, nos nossos serviços realmente vêm buscar ali segurança, né, como o ponto principal. Então, acho que eu estou bem hoje, confortável na posição que eu estou, digo confortável de estar onde eu quero estar, né? Não que a área de segurança seja confortável, porque nunca será, né? Mas é muito satisfatório, né, você atuar sempre sendo ali um cara que provê soluções e o teu cliente final realmente buscando aquela solução de segurança que você tem a oferecer. Basicamente é isso, um resumo, mas quem quiser mais detalhes em relação à parte técnica da minha carreira, eu convido a me buscar, me procurar ali no LinkedIn, né? Basta colocar ali o Alex Feleol. É para ter só um, tá? Se tiver outro, pode ser que seja um fake profile, né? Esse sobrenome é um pouco incomum, né? Então pode ser que não é para ter vários outros, né? Então, se quiserem se conectar a mim através do LinkedIn, fiquem à vontade, tá? A gente vai colocar o link aqui na edição para que você possa acessar o LinkedIn do Alex aí. Alex, Beleza. como você falou, aí uma trajetória já um pouco longa, né? Você já caminhou um pouquinho nessa nossa área de tecnologia, já conseguiu observar muitas oscilações que nós tivemos, né? E hoje a gente percebe que se fala muito de IA e devido compreendermos que IA traz diretamente produtividade versus dinheiro, que é o que todo mundo busca no seu dia a dia, e muitas vezes as pessoas não fazem a conta inversa quando se deixa desguardar da parte de segurança. E você bem falou que é uma caminhada. Eu gosto muito de falar com alguns clientes que eu tenho, fazendo uma analogia que são camadas, né? Quando a gente fala de segurança, são camadas que nós temos que estar nos resguardando ali. Dentro dessa tua trajetória, a gente estava falando no Office, você também foi professor. Você é professor, na verdade, né? Dentro desse conceito que tu olha nas universidades versus o que tu vê no mercado, como é que tu enxerga? O mercado está aquecido para essa tecnologia? As faculdades, as universidades, elas estão mostrando essa possibilidade para os alunos? Eu vou te falar uma experiência minha que eu acho que tu deve compartilhar em alguma parte com ela. Eu também fui professor universitário até ano passado, antes de me mudar. E, cara, é incrível como 90, 95% dos alunos eles são focados em duas missões diferentes, né? Ou você é desenvolvedor e aí parece que não existe mais nada além de desenvolvedor, ou você é o carinha de TI, né? Eles mesmos já vêm daquela doutrina de ser o menino da TI. E eu lembro que eu dava aula de sistemas operacionais e eu batia muito nessa tecla de eles entenderem o porquê que eles precisavam conhecer daquela matéria. E eu não via ninguém preocupado em cibersegurança, eu não via ninguém preocupado em DevOps, eu não via ninguém preocupado em SecOps, eu não via ninguém falando de Big Data, de Analytics. Falei, cara, vocês estão muito fechados em duas vertentes. Para outra que vocês nem conhecem, que às vezes as pessoas não gostam porque ela é mais chatinha, como a área de governança, que a área de governança requer um pouco mais de leitura, um pouco mais de controle, né? Controle das coisas que estão fazendo, que também é um mercado muito que muito se cresce, né? Eu queria ver contigo, eu queria saber de ti, como é que está a tua visão em relação a isso e o que tu vê no mercado em relação a essas oportunidades? Beleza, ótima pergunta, tá? Em relação à área acadêmica, né? Eu acredito que a área acadêmica já esteve mais distante do dia a dia, né? Da produção do mercado, né? Mas eu vejo uma busca pelas instituições de aproximar a área acadêmica para o mercado, né? De preparar um profissional para o mercado de trabalho, né? Antigamente a gente tinha muito fortemente as escolas técnicas, né? Que fazem, né? Isso muito bem. E a área acadêmica, tanto a graduação, às vezes, incluindo pós, mestrado e doutorado, né? Não se aproximavam tanto disso, né?
permaneciam mais na linha de pesquisa ali, e que naturalmente tendem a ser mesmo, tá? Mas eu vejo uma movimentação muito maior das instituições do que anos atrás, em relação à aproximação do aluno ao mercado de trabalho. Eu vejo esse movimento em alguns aspectos, né? Principalmente em relação ao conteúdo programático, né? Eu vejo que muitas instituições têm buscado profissionais, inclusive, para construir o conteúdo programático, para manter atualizado esse conteúdo programático. Eu vejo também no aspecto do profissional. Eu vejo muitas empresas reciclando os professores, né? Buscando professores de mercado, inclusive. Hoje a gente tem algumas pós-graduações que todos são atuantes no mercado, né? Inclusive as instituições que eu ministro disciplinas de pós-graduação, eles fazem questão de contratarem os professores que estão realmente atuando naquela disciplina, né? Isso faz com que a proximidade do mundo real com a área acadêmica ali fique bem próxima, né? E num outro aspecto, né, eu vejo também as empresas fomentando oportunidades para os alunos, né, tanto em programas de estágio quanto em programas de trainee, né? Infelizmente, nem todas as instituições são assim, tá? Infelizmente, a gente tem também, em alguns momentos, né, tanto o corpo docente quanto a instituição como um todo ainda um pouco distante do mercado, e isso acontece também naturalmente, né? O professor, às vezes, ele não tem a oportunidade de estar no mercado de trabalho, ele acaba se focando muito na teoria. Isso não é ruim, tá? Ter uma base teórica é muito importante, assim como é importante você saber como será o jogo lá fora, quando você entrar em campo, tá? Então, em resumo, eu entendo que a gente já foi muito ruim nesse aspecto, mas hoje, principalmente nos programas de pós-graduação, a gente já está bem mais próximo do que eu imagino ser o interessante, né, de preparar um aluno dentro da sala de aula para o mercado de trabalho. Contudo, para finalizar, eu saliento que isso nunca será 100% possível, tá? Porque o mundo é muito dinâmico, né? O mercado é muito dinâmico. E dentro de uma empresa acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e de formas diferentes, né? E levar isso para dentro da sala de aula hoje é impossível, não sei, em algum tempo, né, com o avanço da tecnologia, inclusive da própria IA, né, e de outras abordagens de ensino, Sim. mas hoje é muito complicado. Mas a gente consegue é, preencher essa lacuna ali com os programas de estágio e trainee, como eu comentei ainda há pouco. Tu acreditas que a gente percebe que, na verdade, a gente percebe que muitas empresas realmente vêm seguindo esse movimento, né? E tu percebe que hoje, dentro da tua aula do dia a dia, e aí não vou nem chegar na parte de pós-graduação e MBA, porque teoricamente quem já está ali já é um cara que já está um pouco mais decidido da vida, ele sabe que ele tem que seguir um caminho, ou vai ou racha, né? Mas dentro da tua sala de aula lá, o que tu acredita ser o maior desafio para fazer com que aquela galera que normalmente é adolescente ali, nem mais adolescente, mas final da adolescência, início da vida adulta, para elas se interagirem e realmente quererem saber um pouco mais dessa área? Tu acha que é realmente falta de maturidade, ou tu acha que realmente, vou falar por mim, tá? Eu ainda percebo a grade curricular das universidades, pelo menos onde eu dava aula, ainda um pouco não olhando para o mercado, olhando mais em preencher um tempo, uma carga, mas que não olha de fato o mercado. Claro que a gente entende que muitas matérias são conceituais, que precisam ser base para o conhecimento, só que quando tu vai fazendo no dia a dia, ainda mais na graduação, tu vai dar 25 aulas com muita sorte, 25, 27 aulas com muita sorte, fora feriados e mais. E aí quando tu vai ver a prova, avaliação um, avaliação 2, avaliação final, avaliação segunda chamada. Já vai fazer ali
17, 18 aulas, e aí fica mais difícil de tu conseguir conquistar aquele cara. Mas eu lembro que foi muito bacana uma vez que a gente foi fazer uma visita no data center de Manaus, que a gente foi em loco conhecer a mudança de visão dos alunos quando eles veem aquela possibilidade de ter uma nova oportunidade, de ver que existe um mercado além daquele de ser o menino do computador, aquele dev que fica enfornado no quarto escondido. Tu consegue dar dicas para a gente aqui, para nossa audiência, de que pode motivar é meio intrínseco, né? Mas o que de repente eles podem encontrar de divertido, de legal, fora, a gente não vai romantizar, né? Tem estresse, dor de cabeça, mas você que já é um cara bem experiente nessa área e tem muitas vivências, o que tu acha que a gente poderia trazer para essa visão para os nossos alunos? Esse tipo de pergunta é sempre muito emocional para mim, tá? Porque eu fui muito ajudado, né, no meu começo de carreira, e eu acho que o que aconteceu comigo funciona muito bem até hoje, com os alunos, com todos os alunos, assim, pelo menos com a maioria, né? Que é levar o aluno para a realidade, né? Fazer visita, como você comentou, tá? Se aproximar daquele profissional que você tem como um norte, né? Como ali uma pessoa que você gostaria de ser no futuro, tá? Eu acho que esses pontos são interessantes para você até definir realmente se é aquilo que você quer para a sua carreira, né? Você perguntou o que pode ser, se é seriedade, se é etc. Eu acho que é um pouco de tudo, tá? Pelo fato de ser jovem, né, não tem ainda muita experiência, e você pode obter essa experiência conversando, dialogando com os mais velhos, né? A partir do momento que você deseja, né, ou tem ideia de seguir uma determinada carreira, você pode procurar profissionais que já atuam há muitos anos naquele mercado, para que você tenha ideia, né, do que realmente vai encontrar pela frente, tá? Converse com mais de um, inclusive, né? Pode ser que a visão dele seja muito positiva, aí te enviese para um lado muito romantizado, pode ser que seja muito negativa e te desmotive, né? Então é bom sempre conversar com mais de um, tá? Profissional. E o outro ponto que eu sempre comento é que, às vezes, a gente olha muito o que está no mainstream, né? O que está ali de cara na nossa frente, né? E a gente acaba deixando de observar várias outras áreas muito interessantes, né? Você comentou a parte de auditoria, por exemplo, né? A gente vê a parte de compliance, a parte de riscos também, falando especificamente, né, de TI, a parte de banco de dados, a parte de IA, de machine learning, são áreas muito boas, tá? Em que, pelo fato de não estarem em tanta evidência, acabam deixando gaps, né, ficando escassas, né, e deixando o mercado mais restrito. Consequentemente, fazendo com que o profissional fique mais valorizado, né? Hoje a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, que são tecnologias de mercado. Eu vou evitar citar o nome das marcas diretamente, mas, por exemplo, nós temos ERPs, né, que são muito consagrados e que estão dentro das maiores empresas do mercado. Mas encontrar novos profissionais para atuar dentro desses ERPs, ou CRMs, ou outros sistemas, fica cada vez mais difícil. Mas por quê? Porque não está na mídia, né? Então, o aluno ele precisa conversar com as pessoas para ter uma ideia do quão amplo é a TI, do quanto grande é esse mercado. Tá? Para você ter uma ideia específica, mais especificamente sobre segurança, recentemente eu conversei muito com um colega que estava fazendo uma mudança de área dentro da própria segurança, né? Por muitos anos, ele atuou na área de pentest, né? E ele simplesmente, né, viu o mercado dele inflar, né? Hoje a área de pentest ela está muito em evidência, né? Todo mundo quer hackear um sistema, todo mundo quer encontrar vulnerabilidade e tudo mais. E ele viu uma lacuna muito grande no pós, no depois, né? E agora, entreguei aqui o
relatório de pentest, tem todas as vulnerabilidades, tem todas as brechas de negócio e tudo mais, tem eventualmente algumas recomendações técnicas, e quem vai acompanhar isso, Uhum. né? Quem realmente vai ajudar a implementar isso, quem realmente vai encabeçar uma atividade como essa, né? E ele acabou migrando ali para uma área de Blue Team, inclusive na área de compliance mesmo. Tá? E agora também tem pego a área de auditoria e compliance, né? Uma vez que ele atua numa empresa que é certificada 27001. Então, ele fez uma mudança bem drástica, né? Ele estava muito focado na parte ofensiva do negócio, ele via uma carência na parte defensiva e principalmente de gestão, e ele acabou fazendo essa migração. E eu perguntei para ele se ele estava feliz. A resposta foi que sim, mas principalmente por causa da remuneração, por causa do final do mês, né? Ele viu a valorização do profissional exponenciar, uma vez que ele saiu de um mercado que, na minha visão, está um pouco inflado, não só pelos profissionais autônomos, né, os freelancers, mas também pelas próprias empresas em si, né, e em alguns casos, né, até canibalizando o mercado de pentest no Brasil. Tá? Eu não atuo especificamente na área de pentest, tá? Eu sei que é um tema um pouco polêmico que eu estou comentando aqui, mas eu contei um fato que houve uma mudança ali de um profissional que saiu de uma área que estava mais em evidência e migrou para uma área que está em menos evidência, acabou sendo recompensado ali na remuneração e também na qualidade de vida. Tá? Ele comentou que agora ele tem sábado e domingo, né? Então, eu acho que é interessante os alunos que estão começando buscar as possibilidades, né? Entender quais são os ramos que eles podem atuar. E quando ele perceber isso, ele vai perceber que tem um mundo enorme em volta daquilo que ele estava imaginando para a carreira dele. E assim pode tomar uma outra decisão ali de carreira. Show de bola. Tu falou uma coisa que me deixa bem feliz. Eu também vivi muito tempo nessa parte de infraestrutura, servidores, segurança. E na minha época não era tão latente esse tema, sabe? Segurança de fato era um tema ainda que era se falado, mas não era se destacado, né? E num momento de transição minha de carreira, eu recordo bem que eu me tornei gerente da área de TI e a gente sempre tinha aquele contrapeso, né? Ah, parece aos olhos da diretoria que a área de desenvolvimento sempre é a área mais vista, porque ela traz mais resultados diretos, traz resultados mais financeiramente mais de encher os olhos. E normalmente, pelo menos na minha situação, eu sei que não é uma regra, mas lá na empresa que eu trabalhei, também era melhor remunerado quem era da área de desenvolvimento, e o pessoal da área de infraestrutura e servidores sempre questionava o porquê, e eu tentava de alguma forma entender para também explicar para eles. E aí agora, com esse boom que a gente está vivendo de IA correlacionado com cibersegurança, a gente tem essa grata surpresa de que parece-me, né, que aqueles profissionais que começaram a se qualificar mais, a ter um conhecimento um pouco mais apurado e realmente decidiu de alguma forma focar em um segmento específico, como você acabou de comentar esse exemplo do seu amigo, ele começa a ter umas remunerações melhores. Tu acreditas que hoje, de fato, guardada todas as comparações, nós já conseguimos ter uma melhor equiparação para quem quer buscar uma carreira, traçar uma trilha de aprendizado, de conhecimento, onde ele vai galgando novas oportunidades. Você falou de Blue Team, a gente sabe que tem vários outros times. Dentro desse contexto, tu acredita que a gente consegue, de alguma forma, já está ali mais próximo, ou até já passou dessa galera de dev, ainda mais que hoje todo mundo está falando que cunhar não precisa mais nem de dev, né? Então, como é que tu vê essa transição assim para incentivar essa galera a entender que tem um mercado que ele é muito promissor e que realmente ele está remunerando bem? Eu comento um pouco sobre algumas histórias que eu ouço no dia a dia, né?
eu gosto de fazer uma alusão, né, à garrafa de água, né? A gente acaba observando muito, às vezes, para um único lugar onde vende água, né? E pode ser que o que eu tenha, né, em mãos, naquele momento, não seja tão atrativo para aquele lugar, tá? E a gente acaba se comparando, né, com os outros que estão à nossa volta, né, e se tornando uma garrafa de água, né, e muitas vezes sendo engolido, né, pelo ambiente em que a gente se encontra, né. E nesse pensamento, né, onde todo mundo é garrafa de água, a gente acaba não se valorizando, né, e fica muito difícil se valorizar, né. Mas existem vários outros lugares, né, o mundo é muito grande, né. Então você, mesmo atuando, especificamente em um lugar onde você não é valorizado, pode ser que em outro lugar, atuando da mesma forma, se torne valorizado, né. Aquela garrafa de água, por exemplo, se ela for para um cinema, pode ser que ela fique um pouco mais cara, né, diferente se ela estivesse sendo vendida na rua, por exemplo, é onde geralmente é mais barata. Mas se for para o deserto, né, quanto aquela garrafa de água valeria, né? Então, hoje, o que eu gosto de comentar em relação a isso você pode ser a garrafa de água, não tem problema, não precisa se tornar um vinho, um suco, mas você tem que saber se posicionar, você tem que saber onde você deve estar para ser bem recompensado, para ser valorizado, né. Poxa, você quer ser desenvolvedor, você quer ser suporte, você quer ser analista, você quer ser DBA. Se você souber o local onde você é mais valorizado, você com certeza vai ser bem recompensado, né. Então, quebre um pouco da barreira, às vezes, da área que você atua, do ramo de negócio que você atua, né. Tem um colega que, por exemplo, ele atuou por muitos anos em uma empresa, de petróleo, mais uma vez, eu não vou citar os nomes das marcas aqui, né, Uhum. mas ele atuou muitos anos na área de petróleo, e ele é DBA, né, e ele já vinha há muito tempo, trabalhando com machine learning, né, com a parte de dados e etc, né, e veio também, nos últimos anos, focando muito em IA, né. Só que na empresa, incluindo, mesmo sendo uma multinacional, né, em que ele estava, ele não era muito bem valorizado, na opinião dele, obviamente, né? Não sei em números o quanto é essa valorização, né? Mas na opinião dele. Mas ele tinha muito receio de sair, muito receio mesmo, porque é uma empresa consolidada, uma empresa com vários benefícios e tal. E a gente conversando, né? Eu tinha acabado de trocar de empresa, inclusive saindo de uma empresa muito boa, uma empresa varejista muito boa mesmo. E eu senti o medo que ele estava sentindo naquele momento, né, de fazer realizar uma transição ali que poderia não dar certo, né. E eu comentei com ele: "Cara, eu estou há menos de um ano numa empresa nova, atuando numa empresa que foca no que eu estudei para fazer. Eu estudei para atuar com segurança, eu realmente fiz essa mudança", né. E ele olhou para mim e perguntou: "Cara, tu sentiu medo?" Eu: "Com toda certeza, me apavorei", né. E, claro, todos têm suas crenças, né, eu sou uma pessoa cristã, católica, aí eu falei: "Cara, à noite eu pedi a Deus para que tudo desse certo, e pela manhã eu me esforçava para que aquilo se tornasse realidade, né, eu me esforçava para que aquilo realmente se tornasse algo que eu estava esperando". E ele fez a mesma movimentação, né. No final de 2025, eu conversei com ele, inclusive dando ali as boas festas, né, de um para o outro, né, e ele comentou: "Cara, eu fiz a mudança, estou aqui numa empresa, estou muito feliz, cara, estou trabalhando mais, mas eu estou trabalhando
realmente no que eu queria trabalhar. E, cara, eu estou liderando agora a área aqui de IA. A gente tem uma outra área aqui agora, e como eu já vinha atuando há muito tempo nisso, a empresa decidiu me colocar nessa cadeira aqui para liderar a galera que vai impulsionar a IA aqui dentro. Cara, sensacional, sensacional mesmo. A ideia dele era migrar de empresa, ser mais valorizado, ele conseguiu, mesmo com medo, né, de sair de uma empresa grande e tudo mais, mas lá dentro, pelo fato dele estar plantando há muito tempo o conhecimento, né, numa nova área, que seria de IA, veio a colheita, né? Ele acabou colhendo ali, se tornando o líder daquela área dentro dessa empresa, né? E hoje ele se sente, pelo menos da última conversa que eu tive, né, super valorizado, muito feliz, né, com essa mudança. E isso eu gosto de comentar para que as pessoas tenham coragem de sair da zona de conforto. Porque às vezes não é uma zona de conforto, é uma zona de comodismo. Uhum. Você não está confortável lá, você está incomodado, mas você se acomodou, né? Então tem essa coragem, né? Eu tenho colegas que passaram muitos anos para tomar essa decisão, né? Às vezes passaram décadas, inclusive, para tomar a decisão de mudar, né? Eu não estou pedindo aqui para que você seja, ou sugerindo que você seja imprudente, né? Claro, tudo planejado, tudo estudado, tudo bem feito, né? Sabendo que tem uma probabilidade de dar certo muito alta, tá? Mas com a confiança e a coragem em si mesmo, né? De que você vai conseguir. Pode ser que dê errado? É possível que dê errado, mas você tentou, tá? E por mais que aquele lugar novo não seja o ideal, com certeza haverá outro lugar, porque o mundo é muito grande mesmo, né? Quando você abre as portas, as suas portas para o mundo, você vê o quanto o mundo é grande, né? Você é um exemplo, Wesley. Hoje não moro mais nem no Brasil, né? E eu vejo muitos profissionais também não, inclusive não morando mais no Brasil, conseguiram abrir as suas próprias portas. Não dizendo que a nossa cidade, ou cidade A ou B, seja ruim. É para dizer que existem outros lugares que você poderá ser mais valorizado do que você é hoje. Tá? E pode voltar? Pode voltar às vezes mais valorizado. Eu tenho colegas que voltaram para a cidade mais valorizados, porque quando eles foram para fora, eles mostraram para o mundo o quanto eles valem de verdade, né? E eles acabam retornando de forma mais valorizada. Pelo menos é o que eu vejo na maioria dos casos, tá? Então, tenham coragem, confiem em si mesmo, né? Se possuem alguma crença, né? Rezem, orem, e no final dá certo. Interessante porque a gente se semelha nas crenças, né? Eu também sou católico, apostólico, romano, e é bacana poder compartilhar a mesma fé. E aí eu também vejo muito, pegando um pouco desse teu gancho, né? Como você falou, eu fiz o processo de imigração e não é um processo muito simples, independente se é para um país ou para outro estado, porque existe todas as questões familiares, todas as questões de dúvidas, incertezas. Você pode ser o cara mais preparado que seja, o mais organizado que seja, nunca é fácil, né? E aí, eu gosto muito da tua fala, porque você fala, você questiona um ponto que, ainda mais na geração de hoje em dia, está muito mais difícil de ver esse perfil, né? Que é você entender que você pode, mas o fato de você poder não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que você não vai ter percalço, não quer dizer que você tem que ter uma base sólida, uma base familiar sólida. Quer dizer que você só vai conseguir com uma base familiar sólida? Claro que não. Mas, com uma base familiar sólida, as facilidades, elas acontecem de uma forma diferente. Ainda mais quando a gente tem algumas convicções religiosas, cristãs, enfim, qualquer que a gente defina escolher. Mas, assim, o ponto que eu vejo é que, de fato, não sei, talvez, não sei qual é a tua trajetória, mas eu vim de periferia.
né? E hoje moro num país de primeiro mundo e sei o quanto é difícil. Eu sei até o quanto é difícil hoje minha mãe, que mora ainda onde está morando, lá na Cidade Nova, o quanto para ela é difícil estar longe, as incertezas, as dúvidas, os momentos de dificuldades que a gente passa no dia a dia. É, como a gente estava conversando há pouco, eu estou em processo de mudança, mas assim, o grande ponto que a gente quer, compartilhando esses momentos com vocês que vão nos assistir, é que realmente vocês entendam que, independente da profissão, acho que o grande sacada disso, independente se você quer para de dev, de infra, de cyber, de governança, enfim, você tem que se dedicar de alguma forma. Não dá para ficar esperando porque realmente não vai cair no seu colo. Pode ser que caia, pode, mas a gente precisa ser racional. Eu gosto muito de falar sempre para a galera de TI, olha, estudo aponta que as pessoas que fazem TI, elas já têm o QI mais elevado do que o normal, porque ela precisa ter uma visão um pouco fora da caixa. E aí, se você for uma pessoa que entende o seu potencial e onde você quer entregar valor, aí você vai conseguir fazer com que realmente, cada vez mais, você se destaque. Então, eu acho que o grande ponto é esse. Agora, professor, Wesley, eu quero ser aquele cara que fica lá no quarto, no escuro, jogando videogame, ok. Não tem problema, você pode ficar assim, só que você não pode depois ficar reclamando que você não cresceu, que você não evoluiu, que você não teve oportunidades. Então, assim, cada um, né, assuma as suas responsabilidades e as consequências dela. Isso serve, gente, para tudo na vida. Casamento, namoro, família, empregos, vai ser sempre assim. E aí você falou, Alex, uma coisa que para mim marca muito, que é esse ímpeto, né, de querer se evoluir, de querer fazer essa transição. E tu também falou na fala anterior que tu passou por uma trajetória de mudança. Hoje tu entende que o quanto de esforço a gente poderia falar para nossa audiência de que ela precisaria ter, e aí quando eu sei que o esforço é bastante, mas tipo, o melhor caminho hoje é seguir para uma área de uma graduação, ou de uma área de pós-graduação, ou fazer alguns cursos mais rápidos, porque eu estou querendo puxar esse assunto, né? Enquanto presidente da TEC, e fui reeleito agora recentemente, a gente percebe que essa galera mais nova ela quer muito atalho, quer ganhar dinheiro muito rápido e não quer ganhar pouco dinheiro, quer ganhar muito dinheiro, né? Não quer sofrer as dores do processo, na maioria dos casos. Mas eu também ouço da velha guarda a galera falando: vamos lutar pelos direitos da nossa classe, vamos verificar para fazer teto salarial, vamos fazer. E a galera ainda não parou para pensar, essa galera que pede isso, ainda não parou para pensar o quão baixo o negócio é. Porque para fazer esse tipo de mudança, as empresas elas vai ser complexo. Eu já fiz uns estudos verificando alguns políticos no Brasil que tentaram levantar essa bandeira. Teve um político, um deputado em Fortaleza que tentou, mas não foi para frente. Vários outros sindicatos que morreram no meio do caminho também, porque é muitos interesses que não faz sentido e a gente fala que, ainda mais hoje em dia que está tudo muito pejotizado, né? A galera que está indo para o PJ porque dá uma maior credibilidade para o trabalho dele, maior tranquilidade também, que às vezes a pessoa fica muito naquilo, tem que ser CLT, mas se eu sou PJ, eu também tenho aqui meus benefícios que eu consigo mesmo controlar, não fica na mão de terceiros, eu não vou também levar para um lado politizado. Mas você sabe o que está acontecendo ali, né? E às vezes eu gosto muito daquele termo que o conhecimento ele só pode fazer duas coisas em você, ou ele te congela ou ele te move. Para mim, na minha ótica, né? Ele só pode seguir desses dois caminhos. Então, se a gente fosse pensar, vamos dar uma de mentor aqui, Alex, e aí também se já puder, como a gente já rápido passa, né? Já está com quase uma Pois hora. é, né, rapaz? O papo tá bom, né? É, mas se tu também quiser pegar o gancho da tua fala e falar também, e também expor um pouco de como é que está o mercado, né? Você trabalha numa grande empresa, referência no Brasil, então como é que está o mercado, como é que tu vê o mercado de profissionais, se puder dar uma dica assim, tá aquecendo mais para essa área, para essa outra, que eu ouço muita galera falando de SecOps, né, que é uma coisa que está vindo muito forte, então se tu puder falar um pouco de como é que a gente poderia não trilhar para eles, porque a gente sabe que não é tão simples, mas dar um rastro assim de como é que eles poderiam seguir. Beleza. Volta e meia eu mentoro
alguns jovens, tá? Inclusive um trocou de emprego recentemente, né? Saiu de uma empresa e foi para a indústria, né? Foi para o distrito industrial, inclusive, né? Para uma multinacional, né? E atuando na área que ele gostaria de atuar. E que eu comentei com ele, você subiu mais um degrau na escada para o sucesso, né? E é sempre degrau a degrau, Sim. tá? Não pule nenhum degrau, porque cada degrau te prepara para o próximo. Se você pular esses degraus, você não vai conseguir se manter para onde você pulou e você jamais vai conseguir subir um pouco mais, tá? Então é interessante que você vá galgando esse crescimento. Em relação a curso livre, certificação e a graduação, a academia, você deve ter todos, tá? Todos são diferenciais na hora de uma escolha. E o teu concorrente, ele sempre vai ter esse pensamento, tá? Então, o que eu recomendo muito hoje? Logo no começo da faculdade, você tentar obter certificações e fazer cursos para ter o conhecimento, tá? O que te mantém dentro de uma empresa, o que te atrai para dentro de uma empresa, é o teu conhecimento, tá? O que te torna ali visível para o mercado é o teu currículo, tá? Então, hoje, a graduação, ela consegue melhorar o seu currículo. A certificação, ela consegue melhorar o seu currículo, tá? Não necessariamente o seu conhecimento, não necessariamente, tá? Por quê? Porque você passa por uma bateria de provas que naquele momento você tinha um conhecimento. Pode ser que uma semana depois você não tenha mais. Por isso que é interessante você manter esse conhecimento sempre ativo, tá? Sempre latente ali na sua mente, tá? Então, você se reciclar a todo momento é muito importante. Então, o que eu geralmente recomendo é inicie a sua graduação o quanto antes e durante a graduação faça cursos livres e tire certificações. Isso vai fazer com que você tenha currículo e conhecimento, né? Ainda vai faltar a experiência e o idioma, tá? Mas isso você vai obter ao longo do processo, tá? A experiência não é algo que você compra em uma escola, tá? É algo que se obtém ao longo do tempo, a depender de onde você esteja. Porque pode ser que você esteja há muito tempo fazendo a mesma coisa, então você não está ganhando experiência, né? Ou está ganhando de uma forma bem lenta, né? Então, busque tirar certificações e faça cursos durante a graduação, tá? Para que você tenha ali já dois pilares muito importantes para a sua carreira, Eu queria tá? até pegar um gancho, Alex, só para não perder o time. É você que está vendo essa live, entenda também que provavelmente a geração dos seus pais, dos seus avós, eles foram ensinados que ter uma faculdade era suficiente para ter sucesso na vida. E mudou muito. Claro que ter uma faculdade vai te fazer diferente de todos os outros, mas pegar essas dicas que o Alex está passando e agregar vai fazer com que tu realmente tenha um diferencial no mercado. E eu vou falar por experiência que eu vivo hoje aqui nos Estados Unidos, gente. A ausência de certificações na minha carreira, ela me fez ter caminhos mais longos do que eu poderia ter tido se eu já tivesse feito certificações. Porque a certificação é que vai chancelar, vai te dar um selo de que tu é bom, ou que tu deveria ser bom naquele determinado conteúdo. E aonde tu estiver, essa certificação vai valer. A minha trajetória toda de profissão, ela focou muito em estudar mais para a parte de MBA, parte técnica. Só que o MBA que eu faço na universidade A, B, C, D ou E, ela vale dentro daquele contexto, daquele país, daquele local. Eu não tenho como comprovar todo o conhecimento técnico, todo o meu know-how através de um documento. E eu não sei se vocês sabem, mas em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que se analisa é um currículo. Então, né, então você tem que saber se vender naquele momento. Então, essa dica do Alex era muito, muito, muito boa mesmo, porque
é uma chance para vocês que não querem chegar no nível de liderança, não querem chegar no nível um pouco mais sênior, no sentido de ter que gerir com pessoas, que é mais que já tem o sonho de trabalhar num segundo idioma, que já tem o sonho de trabalhar numa big tech, que já tem o sonho de realmente se desenvolver cada vez mais. Esses pilares que o Alex está falando, eu posso confirmar para vocês na prática, e é muito, muito importante e essencial. Com certeza, com certeza. Com o tempo, tá? Vocês vão perceber que cada possibilidade de estar entre pessoas, ela é única, principalmente se forem pessoas que te agregam valor, tá? E é por isso que eu digo que a graduação, os cursos presenciais, né, são ótimas oportunidades de também fazer networking, tá? E esse acréscimo que eu faço é para que você tire, vou usar um termo aqui, tá? Mais leite da vaca, tá? É para que você obtenha mais possibilidades daquilo que você esperava, tá? Então aproveite, se você já está dentro de uma faculdade, para fazer networking, né? Essas pessoas que estão à tua volta também te abrem portas, tá? Conversar, dialogar, trocar figurinha no dia a dia, né? Falando que a gente está numa época de Copa, né? É interessante para que você conheça pessoas, e essas pessoas podem ser pessoas que virão a te ajudar futuramente, tá? Então aproveite esse momento também, evite ficar recluso, se isolar, quando você tem boas pessoas à sua volta. Pelo contrário, se você encontrar aquele professor, se você encontrar aquele colega de sala que já é experiente, que já atua, né, que tem mais a oferecer, aproveite essa pessoa, converse com ela, tente extrair mais, porque pode ser que a informação que você está naquele momento extraindo, ela seja única, ela não esteja no conteúdo programático. Pode ser um conselho de vida que vai mudar a tua carreira, tá? Esse quinto pilar que eu trago aqui, né, além da graduação, além da certificação, além do idioma, além da experiência, eu trago o networking, porque é muito importante fazer amigos. Esses amigos podem te ajudar muito em várias situações, principalmente nos momentos ruins, tá? Então, cultive boas amizades, tá? Crie laços, tá? Claro que ao longo do tempo vão ocorrer desafetos, faz parte da vida, tá? Mas evite o máximo manter esses desafetos, né? Às vezes o tempo faz com que o desafeto ali se torne, por exemplo, um conhecido, por exemplo, né? Um amigo, quem sabe, né? Numa mudança drástica. Mas não cultive o desafeto, pelo contrário, cultive amizades. É um quinto pilar que eu queria trazer aqui, porque eu acho interessante, tá? E a empresa que eu atuo hoje, o primeiro papo que eu tive, o primeiro contato que eu tive foi dentro da sala de aula, onde o professor ele achou interessante aquele aluno, né, que já dominava a matéria, mas estava querendo extrair mais do professor. Começou a fazer perguntas que nem estavam dentro do planejado. E depois da sala de aula, eu pedi para conversar um pouquinho mais e ele achou interessante trazer para dentro de casa aquele cara que poderia somar dentro da empresa que ele trabalhava. Não era a minha intenção. Minha intenção era obter mais conhecimento, mas que foi uma porta que acabou se abrindo. Então é interessante também ter esse quinto pilar do networking, tá, pessoal? Bacana tu falando isso, porque vai muito de frente com o que eu falo na sala de aula. Gente, se aqui na sala de aula você é o cara que fica lá no fundo, sem falar nada, sem se expressar com nada, ou fica atrapalhando a aula, ou fica zoando, ou fica bagunçando, ou você é o melhor jogador de ping-pong aí da hora do lanche, ou o melhor jogador de dama da hora do lanche, cara, provavelmente você vai ter muita dificuldade de estar no mercado de trabalho, porque um chefe de verdade, um líder que vai procurar contratar alguém para dar oportunidade para uma pessoa que está começando no mercado, ele vai com certeza ter referência dos professores.
E eu falo para eles, e eu fazia isso porque eu contratei ainda dois, quando eu estava no Brasil, eu contratei dois ex-alunos meus para trabalhar comigo, porque eu vi o potencial neles e era justamente para trabalhar com BI. Até hoje estão lá na empresa. Eu falei, cara, eu quero aqui pessoas que tenham vontade, que queiram aprender, que não sejam preguiçosas. Perguntei dos professores como é que vocês são nas aulas, já tem uma visão, agora está na mão de vocês. Eu lembro até como se fosse hoje, tem um ex-aluno que ele trabalhava no distrito, trabalhava em linha de produção. E aí ele, pelo que ele falava, os alunos falavam, performava bem na parte de banco. E aí eu fui perguntar da professora, a professora falou, olha, ele realmente ele se dedica muito, ele está agora com algumas questões pessoais, porque vetor de ter, não escolheu o momento certo de ser pai, mas vetor de ter filho agora, não está conseguindo conciliar muito, mas assim, sei que é um cara muito responsável, já não é tão jovem, né, então já tem uma experiência de vida. E eu fiz alguns testes com ele, conversei com ele e gostei do perfil dele. E aí foi quando a gente foi desenvolvendo a pessoa e foi realmente entrando num outro mercado. E daqui a pouco, se ele for inteligente como ele é, ele vai estar aí trabalhando em outras empresas cada dia mais, cada vez maiores, melhorando a vida dele, da profissão dele e a família dele. Então, é importante demais você que vai assistir, que vai estar nos assistindo, que você tenha essa visão, que aquele momento é esse, é o momento de realmente você mostrar para que veio. Até brinco para ele, eu até brigava muito com meus amigos, para gente, vocês me mandam o currículo de vocês, não tem o nome de vocês, vocês usam e-mail de qualquer coisa, vocês não têm vergonha de formatar. Cara, vamos organizar isso. Para com esse e-mail de não sei o que, dizer florzinha, não sei o que, não, bota um e-mail decente. Se puder, coloca uma foto você bem arrumada, entendeu? Faz alguma coisa bacana, porque o currículo de vocês já não tem nada, né? Vai ter lá dois campos, o nome e que está estudando. Então, faz uma coisa bem organizada para as pessoas, quando olharem, ter vontade de olhar esse documento. Então, eu percebo que isso a gente pode ajudar muito. Meu amigo, e para a gente encerrando aqui, devido ao nosso horário, eu queria que você falasse como é que está o mercado. Você que está aí no dia a dia, você acha que o mercado está quente, tá fraco? Fala para a gente esse panorama para a gente ir encerrando. Eu acho que o mercado está muito carente de profissionais que se adaptaram ou que já estejam adaptados ou se adaptando ao uso da IA. Tá? Hoje, a maioria das empresas que sobreviverão no futuro já fizeram essa mudança para o uso da IA. E todo aquele profissional, independente da área que esteja atuando, dentro da área de tecnologia, se ele já tiver o mindset de uso correto, né, da IA, eu digo correto sabendo que ainda muita coisa está ali meio flexível, né, se moldando, tá? Mas já dentro desse mindset, ele terá um mercado muito promissor daqui para frente. Fazer mais com menos, tá? Falando especificamente de cargos, dentro da área de TI, eu vejo que galera que mantém a produção operando, galera de SecOps, DevOps, o SRE, são profissionais que ficarão muito mais valorizados, né, em breve. Tá? Dentro da área de segurança, eu vejo muito a galera de Blue Team, tá? Sendo necessária, tá? A galera de SOC sendo necessária, tá? E a área que eu atuo, que eu acho que historicamente sempre foi escassa, que é a área de Threat Intelligence, né? Aquela inteligência de ameaças, né? Para evitar realmente perda financeira contra ataques cibernéticos ou fraudes contra o negócio. São áreas que realmente estão muito carentes nesse momento. E um último adendo na área de infraestrutura, aquele cara que consegue, dentro da nuvem, da cloud, né, da infraestrutura de nuvem, automatizar processos e criar monitoria para prevenir paralisações. Aquele cara que consegue desenvolver ali algum tipo de monitoramento preditivo, obviamente utilizando também IA, esse cara também terá muito mercado mais para frente. Então veja que uma única palavra aqui faz interseção com todas.
que é a inteligência artificial. Então, se você hoje ainda não utiliza, passe a utilizar, tá? Você já vai estar atrasado nisso, mas nunca é tarde para começar. Se você já utiliza, procure métodos diferentes de utilização e tente entender dentro do teu processo do dia a dia o que você pode automatizar utilizando o IA ou até melhorar com o IA. Eu não falei especificamente o nome de cargos aqui, né? Trouxe algumas áreas específicas, mas é o que eu tenho em mente nesse momento, tá? Boa. Pô, gente, o papo tá muito bom, passou muito rápido, né? A gente começou a conversar, e olha que a gente nem se aprofundou muito no que a gente gostaria, né? A gente foi falando aqui de temas, eu acho que por nós sermos professores, a gente tem muito esse ímpeto de querer trazer mais formas de ajudar quem vai assistir. A gente nem falou realmente de desafios de carreira, do dia a dia da profissão, do quão prazeroso é conseguir alinhar a tecnologia que você aprende na universidade, na prática, como você pode salvar empresas, como você pode salvar reputações da empresa, porque muitas vezes quando a gente fala de cibersegurança, as pessoas elas pensam que é uma coisa muito cara, mas a reputação daquela empresa vale muito mais do que qualquer tipo de invasão, porque a invasão, se contornada ou se possível, ela vai ser abafada, camuflada, enfim. O comitê de crise vai tomar a melhor decisão. Mas se isso não acontecer, a reputação ela fica manchada. E lembre-se, ela não é só a reputação da empresa, a reputação de todo mundo que está envolvido naquele cenário. Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão. Alex, quer dar um último recado para a gente? Eu te agradeço muito, meu amigo, por esse tempo. Quem sabe futuramente, dependendo de como a galera pedir, a gente faz um ao vivo para todo mundo poder participar também, falar um pouco mais. Eu sei que tem uma legião de pessoas que curtem o teu trabalho, que acompanham o teu trabalho também. E também já te agradeço de antemão pela oportunidade, pela disponibilidade, por esse papo aí, quase uma hora aí com a gente. E queria que tu pudesse falar um pouco mais aí, encerrasse com a gente. Eu que agradeço, Wesley, a oportunidade, tá? Fico muito honrado, feliz em poder participar aqui, compartilhar um pouquinho de conhecimento também, tá? Faço votos que eu tenha falado algo aqui que vá melhorar a carreira aqui, você que está escutando, vendo a gente aqui. E se você quiser trocar alguma ideia, eu estou à disposição lá no LinkedIn, né? Basta colocar Alex Feleol, você deve encontrar o meu perfil. É isso, Wesley. Pô, show de bola. Gente, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Eu vou colocar nossas redes sociais aqui, tanto a minha como a da Alex, para que vocês possam estar acompanhando. Alex, muito obrigado pela tua disponibilidade. Como vocês sabem, né, ou não sabem, mas eu vou comentar, estou numa nova jornada nos Estados Unidos, então a gente está vindo com uma comunidade dentro dos Estados Unidos, para justamente aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais do mercado americano. Eu vou colocar aqui também a comunidade que a gente está criando. Vai seguir, a gente vai usar algumas tecnologias que já são utilizadas no mercado, como o Circle, algumas coisas para todo mundo ter a interação. Acho que é uma comunidade que é muito promissora. Então eu convido vocês a conhecerem um pouco mais dessa comunidade. O nome dela é Lute. O nome, apesar de ser um acrônimo entre o nome da minha filha e o nome da filha da pessoa que está comigo, mas também ela remete à luta, né? Então eu acho que esse que é o ponto, né? A gente quer trazer força para vocês e a gente vai sempre estar pegando pessoas assim como o Alex que está nos ajudando a fomentar isso, né? A fomentar essa questão, porque apesar dessa comunidade, também tem a TEC, que é a Associação dos Profissionais de Tecnologia da Informação, que também é um outro trabalho totalmente voluntário que eu faço, que eu busco trazer conhecimento para os nossos membros, para a sociedade. Então, fiquem de olho que vocês vão saber também que nós vamos fazer o evento anual que a gente faz todo ano da TEC, né? Então, vai ser muito bacana. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo. Alex, Deus abençoe tua vida, tua família, teu Amém a emprego. todos Muito nós. obrigado pela moral. Obrigado pela disponibilidade. E até a próxima, meu amigo. Tchau, Até gente. mais. Até a próxima. Tchau, tchau.